Irmãos, graça e paz. Mateus capítulo 5, verso 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de se temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Meus irmãos, por que Jesus, ele disse que nós somos o sal da terra? Então vamos entender o porquê nesse contexto. Olha só. Então, primeiramente, Jesus não disse vocês serão ou vocês devem ser o sal da terra. Ele disse vós sois, ou seja, nós somos o sal da terra. Todo cristão já é o sal da terra, ele não vai se tornar. Então, o cristão, ele é o sal da terra. Então, continuemos. Isso significa que todo aquele que é nascido de Deus é natural ser o sal da terra. Se alguém se diz cristão, mas sua vida não revela que ele é sal da terra, há alguma coisa de errado. Então, meus irmãos, olha só, é natural por quê? Porque Jesus disse, vós sois o sal da terra. Ele não disse vocês serão ou vocês devem ser o sal da terra. Automaticamente, quando nos tornamos cristãos, nós já nos tornamos o sal da terra. É natural. Então, se alguém se diz cristão, automaticamente esse cristão é o sal da terra. Então, vamos lá. No contexto histórico ao qual Jesus estava escrevendo essa mensagem. Então, diz assim, ó. O sal na época de Jesus. Jesus explorou duas principais características do sal naquela época. Para dizer que nós somos o sal da terra, Jesus explorou duas características do sal para aquela época. Então é sabor e antisséptico. Então vamos entender isso. Na época de Jesus, uma das funções mais importantes do sal era o poder de preservar os alimentos. O sal era a melhor solução para impedir a deterioração dos alimentos, além de servir como tempero. Então olha só, o sal ele servia para preservar os alimentos. O sal tinha um importantíssimo papel na preservação dos alimentos. E aí a gente vai começar a entender o porquê que nós somos o sal da terra. Então olha só, mas qual é realmente o objetivo de Jesus ao dizer que somos o sal da terra? Assim como o sal que possui a função de preservação, os cristãos devem estar constantemente combatendo a corrupção moral e espiritual do mundo. Meus irmãos, olha só, o sal, ele tinha um poder grandíssimo de preservar os alimentos para que os alimentos não se deteriorassem. Como nós somos o sal da terra, nós estamos inseridos nesse mundo aqui, ó, que a gente disse aqui, nessa combatendo a corrupção moral e espiritual do mundo. Ou seja, nós estamos inseridos nesse contexto, nesse mundo ao qual Jesus disse que nós estaríamos inseridos aqui. Não tem como a gente fugir desse mundo, não tem como a gente sair desse mundo nesse momento. Mas nós estamos aqui e estamos com uma função de sal na terra. Vamos entender. Então olha só, o mundo, ou seja, o sistema que Satanás implanta na terra todos os dias. Então, tem a função de deteriorar a sociedade, estragando os bons costumes, a lei de Deus, os valores cristãos. Nesse contexto, entre os cristãos, a igreja, com o poder de combater essa decadência moral e espiritual. Meus irmãos, olha só, vamos dizer, todas as bactérias, tudo aquilo que proliferava para contaminar os alimentos, e o sal tinha esse poder de combater isso, de preservar os alimentos, assim somos nós aqui na terra, meus irmãos. É nesse contexto que Jesus está dizendo que nós somos o sal da terra. Não somente a questão de dar sabor aos alimentos, mas na questão de preservação. Por quê? Porque tudo que há de ruim nesse mundo é Satanás que joga, é Satanás que coloca. O sistema que o Satanás implanta nesse mundo
que é para deteriorar as leis de Deus, os bons costumes, os costumes cristãos. Satanás, ele tem o papel de destruir tudo isso e nós temos o papel de combater, assim como o sal combatia todas essas porcarias para que os alimentos não estragassem. Nós somos o sal da terra e nós estamos aqui combatendo tudo aquilo que não presta de Satanás, que ele implanta para pôr aqui na terra. Então, olha só, o sal, ele não pode perder o seu sabor. Jesus, ele deixa claro que não servirá para nada. Meus irmãos, o sal, olha só, principalmente naquela época, se ele perdesse o seu poder de agir, a sua ação, para que ele ia servir, meus irmãos? Porque ele não ia conseguir preservar os alimentos, ele não ia conseguir temperar ou dar sabor aos alimentos. Assim somos nós. Se a gente perder a nossa essência, a nossa característica de sal, para combater todas essas porcarias de Satanás, para que a gente vai servir, meus irmãos? Se a gente perder a nossa função, o sabor, que é de dar vida às pessoas, que é de dar sabor para tudo que tem aqui na terra, para que a gente vai servir? Nós que somos cristãos, nós que somos o sal da terra, para que a gente vai servir? Nós temos a função de preservar as leis de Deus, os bons costumes, os costumes cristãos, os valores cristãos. A igreja tem o dever e o papel de combater todas as armadilhas de Satanás que está nesse mundo para corromper, para destruir todas as coisas que é do Senhor Jesus. E o sal, ele tem esse poder de combater e de preservar tudo isso que é valores cristãos. Então, se perdermos a nossa característica de combater as ações de Satanás, não servimos para nada. É o que o próprio Jesus disse na continuação do versículo. Se o sal perder o seu sabor, a sua característica, de nada valerá a não ser para ser pisado pelos homens. Então, a mensagem para você é cristão? Então você é o sal da terra. Você tem uma função que é de preservar os bons costumes, os valores cristãos, os costumes cristãos. Você tem o poder e o dever de preservar as leis de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Você, como sal da terra, está combatendo dia após dia tudo aquilo que Satanás está tentando infiltrar nesse mundo para destruir aquilo que é de Deus. Medite nessa mensagem e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.